Ótimo. Essa é a nossa aula 3, parte 2. E eu quero já compartilhar aqui com vocês conseguindo ver essa tela que eu compartilho com vocês aqui do computador. Se sim, diga ok aí no chat, por favor. Ok. Ok, vou tentar compartilhar novamente. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não? Ah, ótimo. Agora sim? Que bom. Ótimo. Então, olha para vocês verem, né? Um período de Inquisição. Olha, um período que na verdade tudo da Inquisição. Outros períodos nós tivemos, como traduzido pelo Michel Foucault. Olha aí para vocês verem, o capítulo 1 da obra de Michel Foucault, chamada Vigiar e Punir, traduz o seguinte, eu vou ler para vocês. Damiens fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, aonde ele devia ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras. Em seguida, na dita carroça, na praça de greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que ele cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado, desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos à cinza
e suas cinzas lançadas ao vento. Finalmente, esquartejado. Essa deixa eu voltar aqui. Ó, os cavalos deram uma arrancada, puxando cada qual um membro em linha reta, cada cavalo segurado por um carrasco. Um quarto de hora mais tarde, a mesma cerimônia, e enfim, após várias tentativas, foi necessário fazer os cavalos puxar da seguinte forma: os do braço direito à cabeça, os da coxa voltando para o lado dos braços, fazendo-lhe romper os braços nas juntas. Esses arrancos foram derretidos várias vezes sem resultado. Ele levantava a cabeça e se olhava. Foi necessário colocar 2 cavalos diante das partes, né, atrelados às coxas, totalizando 6 cavalos, mas sem resultado nenhum. Aí lá no próximo parágrafo, né, o carrasco Samson foi dizer ao Sr. Le Breton que não havia meio nem esperança de se conseguir e lhe pedir que perguntasse às autoridades se desejavam que ele fosse cortado, na verdade, em pedaços, né? E o que eu quero aqui, na verdade, conversar com vocês. Obrigada, Andressa. Acabei de aceitar, tá? A nova aluna. Eu quero dizer para vocês de uma violação. Uma violação que, na verdade, é uma violação da dignidade da pessoa humana. Nós temos penas que são admissíveis, mas também nós temos penas que não são, que na verdade são vedadas, são penas cruéis, penas de trabalho forçado, penas estas que inclusive traduzem muito sofrimento. Sim, entra tortura também. Inclusive o que eu conversei, o que eu mostrei para vocês aqui dessa obra, não sei se todos já tiveram oportunidade de ler, a obra é chamada Vigiar e Punir, do Michel Foucault. É uma obra que, na verdade, é muito clara e nos remete a uma época de suplícios, uma época em que óleo fervente ele era derramado sobre o corpo do condenado, uma época que nos remete a ir até pensar além, né, dessa tortura. Na verdade, é uma pena, na verdade, de morte sangrenta. E nós nos perguntamos, né, e a dignidade da pessoa humana? Aonde ela fica nesse contexto? Nesse contexto de suplício? Sim, nós temos o caso de Tiradentes, né, Ana Cecília? Muito bem lembrado. Nós temos, na verdade, a história nos remete, assim, casos intrigantes de penas, de penalidades cruéis. E tais penalidades, na verdade, eram admitidas, apesar de violarem o princípio da dignidade da pessoa humana, que é justamente um princípio assim basilar, assim como, tão quanto o princípio da legalidade. Justamente em função da importância de se tratar a pessoa não como objeto, mas como pessoa. E eu não sei se vocês conhecem a história do princípio da dignidade da pessoa humana, mas
a história da dignidade da pessoa humana, grande parcela doutrinária, nos conta a história antiga. Nós tivemos uma história do Edmund. O que aconteceu, né, na mitologia grega? Quando a gente estuda o princípio da dignidade da pessoa humana, nós percebemos que há esse momento na história do caso do Edmund. O Edmund, segundo a mitologia grega, ele matou o seu pai e casou-se com a sua mãe. E a partir desse casamento com a sua mãe, dessa união com a sua mãe, ele tem vários filhos. Uma filha dele, né, uma filha, na verdade, famosa na mitologia grega, é a Antígona. A Antígona, filha de quem? Do Edmund e da mãe dele. E ele teve, na verdade, mais irmãos, né? A Antígona, na verdade, ela teve mais irmãos. E 2 dos irmãos da Antígona, que na verdade ela é conhecida por estar sempre ao lado do pai e por estar sempre à frente, e na verdade o pai de Edmund, porque às vezes vocês ficam sem entender, né? Mas o pai de Edmund, ele era o rei. Então Edmund, ele queria o quê? Ele queria o poder, ele queria tudo aquilo que era do pai dele. Então o Edmund casa-se com sua mãe, tem a Antígona e tem outros filhos. A Antígona, que é essa filha, né, do Edmund, que na verdade reina no lugar do seu pai, na verdade, ela tá sempre ali, é o braço direito dele. Ele fica doente, tempos mais tarde, o Edmund morre. E o que acontece? Um dos irmãos de Antígona, um dos filhos de Edmund com a mãe dele, mata o outro. E com essa tragédia em família, irmão matando irmão, o que sobreviveu e matou, ele disse: olha, eu não quero que o corpo do meu irmão seja velado. E ele foi além, ele exigiu que não houvesse a cerimônia de velar o corpo do irmão. Com essa conduta desse irmão de Antígona, na tradição grega, na verdade é meio que sacramental. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ótimo, agora retornamos. Ótimo. E na verdade eu já retomei novamente, como eu estava dizendo para vocês, a origem do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, os 2 filhos de Edmund, na mitologia grega, um mata o outro. Quando um mata o outro, o que acontece? Um não permite que o corpo do irmão seja velado. Com na verdade, com esse direito, na verdade, que ele se acha no direito de não deixar o irmão ser velado, a Antígona, ela diz: olha, para nós, enquanto gregos, é muito importante o corpo ser velado. Na verdade, é um direito. E outra coisa,
a lei dos homens não é superior a leis sobrenaturais. Então, na verdade, um resquício, essa história da mitologia grega, ela é um resquício quanto ao princípio da dignidade da pessoa humana. No sentido de que, primeiro, diante de uma tragédia grega, né, a irmã, ela toma as dores familiares e ela diz: como assim, meu irmão? Você não aceita velar o corpo do seu próprio irmão? Então ela diz: olha, não é bem assim. Ele não é uma coisa, na verdade ele é uma pessoa. E aí, nós temos outro ponto também, né, muito relatado pela história, que é justamente com relação à importância e relevância do princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos aí como grande marco, aqui é um marco da mitologia grega que eu trouxe para vocês, mas nós temos outros marcos. Nós temos marcos diante de crenças, né? De pensar no ser humano enquanto, na verdade, muito além do que uma criatura, mas uma pessoa que não deve ser violada, mas uma pessoa que ela, na verdade, ela se assemelha-se, por exemplo, no cristianismo, essa pessoa se assemelha, para o cristianismo, a pessoa, o próximo, ele se assemelha-se a Deus. Ele foi criado à semelhança de Deus. Então, para o Gênesis, inclusive, a pessoa, ela é inerente à sua condição de pessoa, a dignidade. Dignidade de quê? Dignidade enquanto ser humano. E, por ser tão relevante, nós temos na nossa Constituição Federal um dos princípios, na verdade, nossa República Federativa do Brasil, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, ele, na verdade, ele é uma base. Por quê? Porque nós temos na nossa história suplícios, nós temos pessoas que se acham deuses e em função dessa condição de se achar deuses, essa pessoa ela comete atrocidades quanto, né, ali ao seu próximo e simplesmente porque não vê o outro, por às vezes pensar diferente dela mesma enquanto pessoa. E esse princípio, gente, ele é muito imenso, muito mesmo. E essa história que eu trago tanto para vocês, né? E falo nessa frase, na verdade, que eu falo tanto de que o princípio da dignidade da pessoa humana, se tem um conceito, é o conceito de Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele diz, olha, ele diz, né, que reconhecer o princípio da dignidade da pessoa humana significa dizer que a pessoa não é coisa, ela não é objeto. Então é um princípio que, na verdade, ele foi desrespeitado em toda a história da humanidade, não só em nível mundial, em nível histórico. E é um princípio, na verdade, que nós temos assim como respaldo, como base da legalidade, nós temos como base da Constituição Federal, como base da nossa República Federativa do Brasil. É um princípio basilar. Ele é tão importante que nós temos também alguns doutrinadores que dizem, né, a importância desse princípio, que inclusive ele está no artigo 1º, não só da Constituição Federal do Brasil, mas também na de Portugal, no artigo 1º também da Constituição da Espanha. Ele está também no artigo 1º da Constituição Alemã. Talvez seja, né? Eu falo talvez porque é justamente o que a doutrina remete, seja em função das atrocidades, né, acometidas na época nazista,
Nós tivemos uma época em que grupos, eles foram alvo de genocídio, que é justamente a matança em massa, matar muitas pessoas em função da sua raça, em função da sua etnia. Então nós tivemos essa época, e essa época violou, né, esse princípio da dignidade da pessoa humana. Então ele é um princípio, na verdade, que inclusive quando nós estamos estudando direito penal, né, material, que é o Código Penal, mas quando vocês forem estudar o direito penal processual, vocês vão perceber o quanto nós temos dentro do processo, inclusive penal, não só na área penal. Eu falo mais do penal porque é a nossa disciplina, né, de estudo, objeto de estudo. Mas o princípio da dignidade da pessoa humana, ele na verdade, ele traduz, na verdade, esse tratamento do condenado como pessoa. Então é por isso, gente, que nós precisamos entender que não é porque o sujeito A cometeu um tipo penal que ele merece ter pena cruel, que ele merece sofrer na cadeia, que ele merece todo tipo de dor. Então é justamente porque não é por ser bonzinho, não é por ser, na verdade, uma pessoa que defende o direito do preso, mas na verdade nós temos um sistema que vigora no Brasil, que é o garantismo penal. E o garantismo penal nada mais é do que tratar o outro, tratar o próximo, tratar o condenado, tratar o réu, aqui em matéria penal dizendo, como pessoa, independentemente da quantidade de antecedentes, independentemente inclusive do crime cometido, tá? Então, essa tradução que eu trouxe para vocês de Immanuel Kant, né, que a pessoa ela tem na verdade valor superior ao objeto, é o que a doutrina chama de fórmula objeto. Olha só, fórmula objeto. Professora, explica melhor. Fórmula objeto é justamente tem justamente esse respaldo, né? Se encosta, na verdade, né? Tem como respaldo os dizeres de Immanuel Kant, no sentido de que o ser humano, que a pessoa humana é superior à coisa, ao objeto. Na verdade, não dá sequer para comparar a pessoa, independentemente do que ela tenha cometido, ou independentemente da condição dela, quantidade de tatuagens, o que ela tenha feito, ela é pessoa. E por ela ser pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana nos remete a uma ideia de que pessoa é diferente de coisa e pessoa é superior à coisa. Então isso é o que nós traduzimos como fórmula objeto. Pensar no ser humano, né, enquanto objeto. Na verdade, ele não é objeto, de forma alguma. Mas aí você me pergunta assim, como que se dá o desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana no direito penal? Como que se dá ele? Nós temos a nossa Constituição, eu não sei se todos já foram lá e tiveram a curiosidade de verificar que ela é de 1988. Então, tal princípio, ele tem alguns resquícios, inclusive na mitologia grega, como eu disse para vocês, que eu trouxe aqui o contexto da história do Edmund, que é traduzido pela mitologia, mas
Na verdade, esse princípio, ele aqui no Brasil, nós temos desde 1988. Que ele encontra, na verdade, esse respaldo, né? Esse respaldo constitucional. Isso mesmo, nós tivemos um colega que disse o seguinte, ó, toda pena, né, de crime que fere o homem sempre será maior. Uhum, isso mesmo. Ó, deixa eu explicar, traduzir para vocês o que nosso colega disse. Se vocês tiverem depois a curiosidade de ir lá na parte especial, que começa lá do artigo 121 e seguintes do Código Penal, vocês vão perceber que os crimes contra a vida, a pena é maior do que contra a integridade física, do que contra o patrimônio, do que contra a violação do direito autoral. Enfim, por quê? Justamente porque a pessoa, ela realmente, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, a pessoa, ela, na verdade, ela é muito superior ao objeto. Então, o tipo penal do crime de homicídio, do 121, a pena é muito maior porque a proteção do bem jurídico aqui, que é o bem que é tutelado, que é o bem que a lei protege, é quem? É a vida, é a pessoa humana. Então encontra respaldo aonde isso? Princípio da dignidade da pessoa humana. E um crime contra o patrimônio, a pena é muito menor. Por quê? Porque o que está sendo comparado aqui? Qual é o objeto jurídico que está sendo protegido pela lei? Num 55, num 57 seguintes, que são crimes de furto, crimes de roubo, depois nós temos estelionato, associação criminosa, enfim. É claro que o tipo penal que protege a vida, a penalidade é maior. É maior justamente por quê? Porque está protegendo a vida, a pessoa humana. Enquanto os crimes contra o patrimônio, o bem jurídico protegido é o que? O patrimônio. Então, nós temos, de uma forma, na verdade, além de lógica, mas não é uma lógica, num pensamento, tá aqui por estar. Não é assim. É realmente porque é uma conquista nossa, o princípio da dignidade da pessoa humana. Um princípio, na verdade, que está na Constituição, que, na verdade, rege as nossas relações, deve, né, reger as nossas relações. E, principalmente falando em direito penal, nós devemos sempre, quando nós estamos diante de um cárcere, quando nós estamos diante de uma pena, diante de um processo, nós devemos pensar no princípio da dignidade da pessoa humana. E muito mais do que isso, aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí você diz para mim, então, professora, quer dizer que a penalidade, a pena, ela fere quer dizer que a pena, a penalidade, né, a pena privativa de liberdade, ela fere o princípio da dignidade da pessoa humana? Você tá aqui na minha aula, você tá assistindo, a gente tá conversando, crescendo, né? Enquanto pessoa. Se você tivesse tido uma outra opção, a título de exemplo, cometer um crime, e aí? Como que fica? A consequência, ela vem. Então, a consequência de quem pratica um crime deve ser qual? Pena, a depender do crime, pena privativa de liberdade.
tá? Então, a pena privativa de liberdade, na verdade, a previsão dela não viola o princípio da dignidade da pessoa humana. A previsão. Aí, alguns de vocês devem estar pensando, mas eu conheço a aplicação, a execução da pena. Professor, e a execução da pena, em muitos casos, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. E eu digo para vocês, parabéns. A pena privativa de liberdade, enquanto combinada tanto pelo legislador, quanto naquele processo, respeitando o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Por quê? Porque o réu é pessoa humana. Apesar dele não ter tido uma boa atitude, apesar dele ter cometido algum tipo de atrocidade, mas ele é pessoa. E isso não é o que a mídia, na verdade, ela tenta retratar, né? Que a pessoa deve sofrer todo tipo de atrocidade em função daquilo que ela cometeu. Não. A pena ela é consequência do crime. Claro que é. Até mesmo porque as espécies de pena têm previsão no Código Penal. Tem previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Então, as penas admitidas em matéria penal, elas devem ser aplicadas. Só que respeitando o quê? O princípio da dignidade da pessoa humana. E nós sabemos que em muitos casos, algumas prisões, na verdade, não há naquele contexto de cárcere o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Até mesmo porque a nossa LEP, a nossa Lei de Execução da Pena, que é essa lei que prevê quantos metros deve ser uma cela, que prevê a questão da divisão de presos, que prevê assistência a esse preso, deve ser respeitado. Isso é o que prevê a LEP. Agora, a execução, a realidade do sistema carcerário, nós sabemos que não é bem assim. Então, é justamente pensando no princípio da dignidade da pessoa humana que algumas penas, em 1988, quando foi editada a nossa Constituição, a nossa atual Constituição Federal, algumas penas são declaradas proibidas, vedadas. Artigo 5º, nós temos lá penas de banimento, são vedadas, são proibidas. Penas cruéis são proibidas. Então, são penas o quê? Que não tratam o ser humano enquanto pessoa humana. Pena de morte, salvo, olha a exceção, salvo em caso de guerra declarada. Então, a pena de morte ela não é admitida no nosso ordenamento jurídico, salvo, com exceção, em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, é possível sim a pena de morte. Então, nós precisamos entender o quê? Que houve uma época de trabalho forçado, houve uma época de escravatura, houve uma época de inquisição, de nazismo, em que que princípio da dignidade da pessoa humana? Ele não merece. Ele não merece. Então, essa época, né? Essa época, na verdade, ela passou. Contudo, nós sabemos que a sociedade, em muitos momentos, traduz o etiquetamento social, a violência simbólica, julga o outro pela aparência e não por aquilo que ele cometeu. Mas, ainda bem que nós temos
direito da defesa, que nós temos o direito do contraditório, que nós temos a oportunidade de ter um princípio que na verdade remete à pessoa enquanto pessoa humana, tá? Então, o encarceramento de criminosos, por favor, ele na verdade, ele é legítimo, ele é legal. Encarcerar um criminoso diante de um tipo penal que ele cometeu, legal. Porque o nosso Código Penal, ele diz matar alguém. Ele não tá falando assim, vai lá e mata. Não, é um tipo penal incriminador. Não no sentido de vai lá e mata, mas no sentido de se alguém matar o outro, tem uma pena. Tem um tribunal do júri o aguardando. Não lesiona o outro. Se lesionar de forma leve, grave ou gravíssima, tem o quê? Artigo 129. Isso mesmo. Nosso colega disse bem aqui, participando do chat. Então, nosso tipo penal não é um tipo penal que diz vai lá e faz. Mas é um tipo penal que incriminador, no sentido de que se você fizer, você vai o quê? Para o banco dos réus. Até mesmo porque é uma consequência do ato, tá? E 2 aspectos eu chamo a atenção de vocês quando eu converso sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. O primeiro, a proibição de incriminação de condutas socialmente inofensivas. Existem condutas que são totalmente inofensivas. Totalmente inofensivas. Então, e aí na minha defesa, eu posso alegar o quê? Ou se eu estiver defendendo o outro, enquanto criminalista que sou, eu posso dizer que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas viola em que sentido? No sentido de que a conduta é socialmente inofensiva. E aí aqui eu quero abrir um parêntese quando eu falo sobre conduta inofensiva, e eu quero remeter e fazer uma ligação com o princípio da insignificância. O princípio da insignificância significa justamente deixar de aplicar uma pena de reconhecer, de tipificar, na verdade, aquela conduta, né? Justamente por quê? Porque a conduta daquele agente é inofensiva. E como respaldo, né, do princípio da insignificância, nós temos a mínima periculosidade do agente, nós temos a inexpressividade da conduta, nós temos a questão da reprobabilidade daquela conduta, a ausência de periculosidade, que é o famoso mare. Então, se nós estivermos diante de um caso em que a conduta é socialmente inofensiva, eu vou, enquanto defensora, ou até mesmo enquanto juíza, eu vou poder o quê? Eu vou poder manifestar a minha decisão com respaldo ao princípio da dignidade da pessoa humana. E também ao princípio da insignificância, que é um princípio que não é positivado no direito penal. O princípio da dignidade da pessoa humana é positivado, está na lei, mas o princípio da insignificância não. Mas olha a proximidade. Então, o princípio da insignificância que nós temos nas decisões dos superiores tribunais
que diante de uma conduta que socialmente ela é inofensiva, o direito penal ele pode declarar atípica aquela conduta. Ou seja, não aplicar uma pena. Porque o que é uma conduta típica? É uma conduta que tem uma pena. Conduta típica, artigo 121. Pena tá lá. E seguintes. E uma conduta que, por ser tão inofensiva, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao princípio da insignificância, nós poderemos o quê? Por ela ser socialmente inofensiva, nós poderemos ter como resultado conduta atípica. E aí, eu converso com vocês, vamos para o exemplo, né? Porque nada melhor do que a gente ver isso na prática. Aquele agente que vai a um supermercado e pega um pacote de bolacha, como até acho que no chat aqui alguém trouxe esse exemplo, momentos antes. Nós temos aquele sujeito que ele na verdade, ele estava ali num supermercado e ele pega ele poderia, por exemplo, pegar um pacote de macarrão, uma melancia, enfim. É uma conduta o quê? Uma conduta socialmente o quê? Inofensiva. Então, nós temos a aplicação na prática do princípio da insignificância. Nós temos a aplicação na prática do princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, deixa eu ver aqui no chat, que eu percebi que veio uma perguntinha aqui. O Márcio disse assim: o princípio da insignificância pode ultrapassar o valor de um salário mínimo? Eu dou um exemplo para vocês. Até o momento, todas as decisões jurisprudenciais que eu tive a oportunidade de conhecer, nenhuma delas ultrapassou o valor do salário mínimo. São condutas que realmente é socialmente inofensivo. O valor do objeto é mínimo. É R$20, é R$25, é R$70, tá? Lembrando que não pode haver violência, lembrando que deve ser levado em consideração cada crime. Então não é porque ele tem, enfim, reincidência. Isso aqui não é levado em consideração. O que é levado em consideração é a conduta específica. O que aconteceu? Né? Ele pegou um pacote de bolacha, né? Como o Lucas, agora que eu vi aqui, o Lucas que participou. Então é isso mesmo, Lucas. É a bolacha, é a melancia. São valores realmente ínfimos. Eu tive um julgado que eu tive a oportunidade de lê-lo há pouco tempo, que falava de um policial militar que no trabalho ele chegou a furtar 5 ou 6 balas de munição. E aí ele pediu para que fosse declarada atípica a conduta dele, né, na sua defesa, e tivesse o reconhecimento do princípio da insignificância. Não foi aceito. Por quê? Porque essa pessoa era militar, estava em serviço, e estando em serviço, não é inofensivo pegar munição de maneira nenhuma, tá? Então é nesse sentido. Então, além do valor, a gente precisa entender se não é ofensa, se não é ofensivo, se não traz algum perigo. Inclusive,
O princípio da insignificância, um dos vetores é o reduzido grau de reprovabilidade. É ser uma conduta que realmente é mínimo, mínima ofensividade. Tem ofensa? Tem, mas é mínima. É nesse sentido que nós temos um embasamento do princípio da insignificância, tá? Então, Márcio, te respondendo, todas as condutas até o momento vistas e estudadas em nível de decisões jurisprudenciais, nenhuma delas ultrapassou o valor de um salário mínimo, tá? Temos um outro caso aqui, perguntando o seguinte: caso filmado, um vigilante de banco que reagiu a um assalto, defendendo a empresa e matando o elemento, ele vai responder por homicídio, né? Gente, nós temos o princípio da individualização da pena. E por esse princípio, cada caso deve ser analisado por um prisma específico. Nesse caso do vigilante, aqui traduzido pela nossa colega, a gente percebe, pelo nosso colega, a gente percebe o quê? Que esse vigilante agiu em legítima defesa. Se ficar configurado que realmente foi um caso que esse vigilante do exemplo que você deu, ele estava agindo num estado de legítima defesa, que na verdade deve ser logo em seguida a injusta provocação ali desse agressor, né? Se for constatado um estado de legítima defesa, ele pode inclusive ter excluído esse crime dele. Por quê? Porque ele agiu se defendendo. Conseguiu me entender? O Márcio pergunta aqui: a conduta do policial não é socialmente reprovável? Fiquei nessa dúvida. Agora eu vou responder a pergunta do Márcio, né? Márcio, nós temos julgado... Ah, que bom. Obrigada. Então, com relação ao banco, né, ao exemplo do vigilante de banco, vocês conseguiram entender. Agora vamos pensar, Márcio, sobre a conduta do policial que eu disse para vocês. O que acontece com a conduta desse policial? Eu digo para você, ele ter pego munição no seu horário de trabalho, de forma, na verdade, ele tem autorização. Eu digo para você, não é nenhuma questão de reprovar socialmente. Eu reprovo enquanto sociedade. Mas é uma questão que vai além. Não tem inexpressividade nessa conduta. Não é inexpressiva. Não é pequena a conduta desse militar diante desse papel dele. Ele é um militar, se espera dele o quê? Uma conduta de exemplo, no mínimo. E o que ele faz? Ele vai pegar munição, Márcio. Essa é a minha opinião, Márcio. E, inclusive, Márcio, nós temos decisão dos tribunais superiores. Justamente porque não é a quantidade da munição que ele pegou, mas é o quê? É o perigo. Ele é um militar. Ele está sabendo o poder lesivo daquela munição. Qual é a finalidade de se pegar aquela munição? Ainda que poucas munições. Então, justamente com esse pensamento, num pensamento justamente de que do militar, da conduta do militar, se espera uma conduta exemplar e não uma conduta de lesiva, né? Porque isso é lesivo. Ele pegar, ele sabe que aquilo ali não é chiclete. Ele sabe que ele não está sendo enganado, né? Não é isso mesmo, Márcio?
Então, o que que acontece? Essa conduta, ela não é bem vista pelos tribunais superiores e ela não foi bem vista. Isso mesmo, Lucas. Existe ofensividade nessa conduta. Lembra que eu expliquei? E aí vocês me perguntam, professora, você falou agora há pouco, na parte 1 da nossa aula, sobre o princípio da lesividade, da ofensividade. E eu digo para vocês, há um potencial lesivo num militar que furta munição. Dele não se espera tal conduta e é lesivo, não é um chiclete, né? Diga-se de passagem, mas é uma munição. Então foi justamente pensando no poder lesivo, muito bem colocado pelo Lucas aqui, que tivemos a decisão do Superior Tribunal no sentido de não reconhecer o princípio da insignificância. Justamente por quê? Porque não se espera, não é inexpressiva, não é mínima ofensividade. Isso mesmo, William. Sem falar no código, né, de ética dele. Então, é justamente nesse sentido que eu quero que vocês entendam. Porque muitas são as vezes em que, quando estudamos princípios, nós nos desdobramos a entender o valor, né? Porque não somos materialistas, diga-se de passagem. Então nós guardamos o quê? Nós guardamos a informação na nossa mente de que não pode chegar até um salário mínimo, porque até um salário mínimo as decisões dos tribunais superiores a gente já teve o reconhecimento do princípio da insignificância. Então quer dizer que se for menos, eu poderei pedir na defesa o princípio da insignificância. Opa, pedir até você pode, mas ter esse reconhecimento da aplicabilidade do princípio da insignificância, aí já é outra história. Até mesmo porque eu disse para vocês, né, que no caso da munição, o valor dessas munições, eu nem traduzi aqui para vocês, é inferior a um salário mínimo. O valor dessas munições. Só que a conduta dele não é mínima, a ofensividade nessa conduta do militar, tá? Então a gente precisa entender além dessa questão do valor, o princípio da insignificância. E não entender e gravar somente o valor. Mas existem os vetores a serem observados. E tais vetores, eles devem o quê? Devem ser manifestos no determinado caso, tá? Continuando a respeito do princípio da dignidade da pessoa humana, eu queria trazer para vocês aqui um exemplo. Nós tivemos um recurso número 1253.921 do Rio Grande do Sul, de 2012. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele concedeu liberdade provisória excepcionalmente, motivado pela constatação de que as condições do cárcere violavam a pena privativa de liberdade. Então, como a realidade do nosso sistema carcerário é precária em muitas comarcas, em muitas cidades, nós tivemos essa decisão em nível de STJ, foi tido o reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana, justamente porque, justamente em função de que, peraí, o réu ele não apresenta perigo social. Então, neste caso, eu vou conceder a ele liberdade provisória em função das más qualidade, da má qualidade da execução da pena. Da execução, na verdade, da pena, né?
dentro do cárcere, tá? Então nós tivemos esse julgado e nós tivemos também um julgado importante em 2010, o HC 142, né? HC é habeas corpus 142, 513 do Espírito Santo. E ele diz o seguinte, que foi proibido o recolhimento do preso em container. Ou seja, recolher o réu, recolher o condenado em um container viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Justamente porque, por conta da condição de ser pessoa, independentemente do tipo penal, do crime cometido pelo sujeito. E aí você me pergunta assim, opa, professor, eu assisto jornal e eu já ouvi falar do RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado. É um regime em que aqueles criminosos que estão cumprindo pena e lá dentro do presídio, eles participam de montins, eles tentam trabalhar com a desordem, né? Ali dentro do princípio, ali dentro do presídio. Então, o que acontece? Em função desse comportamento, esses criminosos, eles poderão ser submetidos ao regime disciplinar diferenciado. O RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, ele foi considerado constitucional. Por quê? Lembra que eu falei para vocês várias vezes que tem uma consequência as nossas condutas? As nossas condutas têm uma consequência. Por isso que a gente, em muitos momentos, a gente pensa antes de agir. Sim ou não? Claro que sim. Então, se esse criminoso, cumprindo pena, começa a fazer montins, a cometer, na verdade, isso mesmo, Márcio, cometer falta gravíssima ali dentro. O motim é um exemplo clássico. Nós vamos ter momento para a gente conversar sobre o RDD, mas eu quero que vocês entendam que o RDD, que esse regime disciplinar diferenciado, em que haverá limitação de horas de sol, em que haverá, na verdade, um certo rigor para esse criminoso, é por quê? Por conta da sua conduta ali dentro. Ele tá dando trabalho, ele tá fazendo alvoroço naquele lugar. Ele não está se comportando. Então, diante do mau comportamento, nós temos a aplicabilidade do RDD. Contudo, o que eu estou dizendo para vocês, em outro viés, é que um preso ser colocado em um container, porque se eu estou falando que teve um habeas corpus e eu citei o número dele lá do Espírito Santo, o número dele é 142.513 de 2010, é porque aconteceu isso. O habeas corpus é um remédio processual em que o agente, em que a pessoa se vê, na verdade, com a sua liberdade constrita, e aqui constrita dentro de um container. Então, essa atitude, ela foi declarada, na verdade, como uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Justamente pelo fato de que, num container, as condições não são dignas à pessoa, né, humana. Então, é nesse sentido, tá? Que eu queria trazer para vocês. A questão da prisão domiciliar também, né? A pacientes em grave estado de saúde, hoje nós temos previsão no Código de Processo Penal
Mas em 2009 nós não tínhamos ainda. E nós tivemos inclusive habeas corpus que concedeu essa prisão domiciliar a um preso que estava num grave estado de saúde, justamente o que? Respeitando, né, no sentido de respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Então estas são as principais observações que eu vou fazer aqui. Agora eu vou abrir para mais alguma pergunta, algum esclarecimento que vocês tenham. Durante a aula, né? Eu não cheguei a te esclarecer. Então, se alguém tiver tido alguma dúvida com relação aos princípios estudados nessa nossa aula ou nas nossas aulas anteriores, estou aqui à disposição para que nós possamos tentar da melhor forma possível, né? Abrir esse espaço aqui de tirar dúvidas, né? Afinal, é conhecimento. Deixa eu começar aqui. O Márcio, né? Ele trouxe, né? Aqui a informação, né? Que os crimes contra a administração pública não se aplica o princípio da insignificância. Então, Márcio, o que aconteceu? Nós, como eu disse para você, pedir é uma coisa, né? Acho que pedir, todo mundo pode pedir. Agora, se vai ser aceito ou não, aí é outra história, né? E isso é jurisprudencial, sim, Marcos. O Lucas pergunta aqui, professora, o indulto do Dia das Mães de 2017 também se enquadra nesse princípio? O que é o indulto, né? O indulto, na verdade, é uma concessão, né? Na verdade, deixa aquele preso, na verdade, né? Ele sai do presídio para, na verdade, aqui, do Dia das Mães, justamente para passar com a sua mãe, né? Acredito que sim, Lucas, porque o princípio da dignidade da pessoa humana, realmente, ele, como eu disse para vocês no início, ele não está somente, inclusive, ele não está somente no direito penal, né? Ele não, quando se fala em pessoa humana, nós estamos falando do princípio da legalidade, nós estamos falando do princípio da dignidade da pessoa humana e, inclusive, via contrato, contratualmente falando, direito civil, tá? Então é nesse sentido. Nós temos sim o respeito, ter que ter esse respeito, né, do ser humano. Aqui eu falo em direito penal por ser objeto do nosso estudo. Eu falo no criminoso, no agente, no réu, porque é o objeto do nosso estudo, né? Traduzo aqui para vocês algumas penas, mas na verdade ele é um princípio constitucional que está no Código Civil e entre tantos outros, tá? Tantas outras leis extravagantes e estatutos. Isso mesmo, Márcio. Aham, isso mesmo. Nós temos a aplicabilidade do RDD, né? Aqueles presos que realmente começam a fazer algazarras, começam a tumultuar, né? Ali dentro. Então, na verdade, eles são submetidos ao regime disciplinar diferenciado. Um outro colega disse assim: eu vi uma reportagem no Caribe Repórter, no qual eles estavam tendo muitos problemas com o Covid-19 nas celas. Isso viola, né? Sim. Inclusive, mesmo eles sendo criminosos. Caribe, você falou Caribe, né? Cabrini. Ok, tá certo. O que acontece? Realmente, nós estamos diante de um contexto de pandemia. Um contexto que nós que estamos livres, né? Nós que temos a nossa liberdade,
Nós estamos sentindo, sim, claro, os impactos, né? Alguns deixam estão sem ver seus familiares próximos, que muitas das vezes são idosos, justamente pensando no bem-estar, na saúde desse outro familiar, né? Então, assim, nós sentimos os impactos da pandemia. E com certeza há um impacto considerável com relação ao, ao cárcere. Eu também vi várias reportagens e a prática profissional em si nos mostra o quanto há a violação do princípio da dignidade da pessoa humana no cárcere, né? E principalmente diante é, desse contexto de Covid. Semana passada, eu tive um cliente que estava na delegacia e eu estava atuando, né, enquanto advogada. E lá, aqui na delegacia geral em Anápolis, foi observado o distanciamento social. Então eu entrei, né, nas partes lá dentro, né, na parte interna, conversei com o meu cliente e na delegacia eu tive a oportunidade de perceber que havia o respeito do distanciamento social. Mas nós sabemos que no presídio em si, nós sabemos que fica muito difícil ter esse distanciamento social, justamente pelo fato da quantidade de pessoas ali dentro. Então, nós temos diversos criminosos que estão sendo acometidos de Covid, inclusive pelos seus próprios companheiros de cela. E temos mesmo algumas denúncias, temos realmente ferido, né, sim, na prática, o princípio da dignidade da pessoa humana, e mesmo por ele ser criminoso, ele, como eu disse para vocês, no pensamento de Immanuel Kant, ele é ser humano, ele é pessoa. Então isso não é pensar em desmerecê-lo dessa condição em função daquilo que ele praticou. Não, de forma alguma. É uma questão realmente de respeito por um ser humano, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Fiquem tranquilos, tá? A gente vai conversar sobre indulto e sobre anistia no momento oportuno. Eu, eu gosto muito de trabalhar com exemplos, justamente porque eu acredito que o aluno entende melhor, que há uma melhor analogia, que há uma melhor compreensão do tema, quando eu trago exemplos da vida prática, exemplo, é, exemplos jurisprudenciais, no sentido realmente de quê? De que vocês estão me entendendo, tá? Visando o quê? Clareza de ideias, clareza na nossa aula. Então é por isso que eu trago muitos exemplos. Mas fiquem tranquilos, indulto, anistia, RDD, é matéria que nós vamos estudar ainda, tá? Só quero que vocês entendam a importância do princípio da dignidade da pessoa humana, tanto enquanto pessoa, enquanto indivíduo na sua casa, quanto como enquanto preso, enquanto criminoso, tá? Bom que vocês gostaram. Como eu disse para vocês, né? Nós estamos passando por esse momento de pandemia, mas a clareza, a preparação, a objetividade e principalmente, né, o entendimento é algo visado por nós enquanto, né, transmissores de alguns conhecimentos.
Ótimo. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar. Houve algum ponto que vocês querem que a gente retome? Que bom, Lucas, que ficou bem esclarecido. Às vezes teve algum ponto que cortou, fiquem tranquilos porque tudo está gravado, tá? Tá, o Márcio tá me lembrando aqui de algo. Isso mesmo, Márcio. Vai sim, Osiel. Márcio, isso mesmo. Com relação ao Osiel, perguntou se terá atividade pós-aula. Terá sim. Eu vou deixar para vocês agora, tá? Já vou colocar lá, subir lá no Ava e vou deixar a nossa semana lá completa para que vocês tenham acesso, tá? À atividade e possam fazê-la.